Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Quadrinhos e Companhia. Estamos chegando aí para falar para você sobre os lançamentos da Bonelli para o mês de março de 2019. Você sabe que o canal aqui tem uma proposta, né? Sempre no início de cada mês, trazer para vocês aí o que vai vir para nós, o que vai chegar de lançamentos, tanto de inéditas, né? Histórias inéditas, quanto de republicações, né? Vamos trazer então as informações que a gente já obteve até este momento. Vamos comentar algumas e é óbvio, né, que você é muito bem-vindo a interagir comigo aí e deixar alguma outra informação que quem sabe na pressa aqui do programa, para não deixar o vídeo muito extenso, a gente acaba deixando de fora alguma informação importante. Mas se você tiver, por favor, acrescente aí nos comentários. Também, né, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Inscreva-se e marque o sininho. E além de marcar o sininho, tem uma interatividade importante que você deve fazer com o YouTube, que é deixar o seu like, né? Talvez você não gostou muito do programa, mas muitas vezes o seu like é importante para que o YouTube entenda que você quer interagir com o canal, né? Que você quer dar uma força para o canal e aí ele vai sempre manter você informado de todos os conteúdos que a gente coloca aqui, certinho? Muito grato aí pela sua companhia e vamos então para as edições Bonelli que estão chegando para nós aqui no Brasil durante o mês de março de 2019. Vamos iniciar pelo Mágico Vento. Está chegando agora no mês de março a edição Deluxe do Mágico Vento número 4. E essas edições, já mostrando então a capa para vocês aí, essas edições de Deluxe, né? Elas vêm então aí com 200 páginas, totalmente em cores, o formato 19.8 por 26.7, o preço R$ 76,90. Interessante, pessoal, eu não acho caro então esse valor para essa edição, sendo que ela é totalmente deluxe mesmo, inclusive com papel couché. Tem dentro duas histórias de 100 páginas aproximadamente, dois arcos fechados. Na verdade, elas têm uma certa sequência assim, de uma história para outra, mas ela é como se ela fosse fazendo mini arcos, né? A cada 100 páginas um arco e depois tem uma nova sequência, mas se resolve as situações. Enfim, uma história vai deixando contexto para as outras, mas elas acabam se encerrando dentro. Vários inscritos me questionam se vale a pena o Mágico Vento. Eu digo que sim, tá, pessoal? É uma belíssima qualidade essa edição aqui. E tá vindo então, né, pessoal? Ela tá republicando aquela primeira série do formatinho aqui dentro, só que agora, claro, no formato deluxe, em cores e assim por diante. E nessa história aqui, então, tá vindo duas histórias, o Op e o Wendigo. Essas duas histórias saíram respectivamente no número 5, lá do formatinho, e o número 8, a capa aí na tela para vocês. Então essas duas histórias vindo aí nessa graphic novel do Mágico Vento, que é muito legal. E ela está em pré-venda, tá, gente? Lá na Mitos ainda, pelo menos no dia de hoje que estamos gravando, a um preço aí de R$ 49,99. Então, bem acessível mesmo. Aqui eu não reclamo de preço alto, porque está realmente valendo a pena essa edição aí do Mágico Vento. Vamos seguir então, o próximo personagem é Dylan Dog. O Dylan Dog então segue aí com as suas duas séries, porém no mês de março apenas a segunda série, né? Vou dizer normal, né? Porque a primeira série é o formatinho antigo, agora no formato italiano, né? O formato Bonelli. Segue então aí com o número 7, né? Que está agora. A capa aí para vocês e a história Alguém Chama do Espaço. O roteiro Tiziano Sclavi e a arte do Bruno Brindisi, ou Brindisi, acho que é Brindisi mesmo, tá, gente? Muito bem, vamos seguir agora com a Julia Kendall. A Julia Kendall, então, chegando aí mais um número, então, no mês de março, aí para os fãs da Julia Kendall. Confesso para vocês que eu não sou assim muito fã da Julia Kendall, mas aos poucos eu fui gostando e hoje já gosto bastante das histórias da Julia Kendall, mas não tenho muitas na minha coleção. Volta e meia aproveito alguma promoção e adquiro. Aventuras de uma Criminóloga, então, né, que é o título da série, 139 o número, né? Também segue aí o mesmo padrão, gente, duas histórias, né? Porque é bimestral, então vem duas histórias a cada edição. Só que esse é formatinho, né? Formatinho R$ 24,90 o valor. Duas histórias, então, Uniforme Manchado e Loucura Sem Fim. O texto é do Giancarlo Berardi, Lorenzo Causa e Maurizio Mantero, né? E a arte do Ernesto Michelazzo e de Steve Borley.
Confesso que não conheço muito, tá, gente? Mas enfim, os fãs da Julia Kendall vão entender perfeitamente essas informações, não é verdade? Muito bem, próximo personagem aqui que vem vindo para nós aí é o Martin Mystery, número 7. Então, dessa série que seguiu, né? Dessa segunda série, vamos dizer assim, da Mitos, antes também formatinho, agora no formato italiano, papel offset, né? Caprichadinho, bonitinho. Chegando então no número 7, os grandes enigmas de Martin Mystery, o detetive do impossível. Tudo isso é o título da série, né, gente? E o nome da história é A Grande Fraude. 100 páginas, formato então italiano, R$ 26,90. O valor também é papel offset, né, caprichadinho. Muito bem, então os personagens que não são text, digamos assim, são estes, né, pessoal, aí para o mês de março. Agora nós vamos entrar aí nas edições de text que chegarão para nós aí no mês de março. Vamos iniciar então, pessoal, pela Tex Willer, novíssima coleção aí, né, que chega no mês de março do seu número 3. Eu vou mostrar para vocês a capa italiana, tá? Porque a Mitos ainda não disponibilizou aí a capa brasileira, então a gente não tem para mostrar para vocês, mas enfim, já serve aí como uma noção de como ela vai ser, apenas aí alguma tradução, né, que deve ocorrer. 68 páginas, preto e branco, o formato então é o Bonelli, né, com aí o papel Pisa Bright, né, digamos assim, um papel jornal aí com uma gramatura um pouquinho melhor, né? Mas é o papel jornal também, R$14,90. Ele tem, tá, gente? Ele tem ele é escuro. Até dá pra dizer que é o off-white, né? Pelo fato do aspecto dele. Mas o off-white mesmo que eu conheço, que eu sei, é o papel offset que recebe um tratamento para não ficar tão branco, para de repente não ofuscar a visão, descansar a visão, aquela coisa toda. Se está se trazendo aí para esse tipo de papel, mas a qualidade do papel é o papel Pisa Bright. Não vamos trazer um status para um papel que ele não possui, né? Ou qualidade, certo? Vamos lá, dito isso, vamos em frente. O roteiro então segue o Mauro Bozelli, acredito que toda a coleção, talvez um que outro não vai ser o Mauro Bozelli, e a arte é do Roberto De Angelis. Então veja bem, é o mesmo da primeira edição, né? Então acredito que o arco segue aí, que vão ser histórias ambientadas lá naquela época do Tex. Provavelmente os arcos vão se emendando uns nos outros, tá? O Segredo do Medalhão, essa história que está chegando aí no Tex Willer, R$14,90 o preço. Em pré-vendas a gente está saindo com 35%, numa estratégia aí muito interessante que a Mitos usa, e até mesmo a própria Panini. Uma outra oportunidade eu quero comentar com vocês sobre a minha opinião sobre este assunto, sobre essa questão dos preços abusivos que aconteceram no passado. Tudo visava este momento aqui, para poder se fazer pré-vendas e dar esses descontos aí que são bem fortes, né, para tentar transmitir uma imagem de que está vendendo um produto barato, né? Mas enfim, vamos em frente. Não vamos trazer para este momento este comentário, mas aí eu tenho uma opinião muito bem formada sobre este assunto. Uma outra hora eu trago para vocês. Muito bem, a história então, O Segredo de um Medalhão, seguindo então, acredito que o mesmo arco lá que iniciou na primeira edição. Uma que é 68 páginas, né, ligeirinho, aí você avança. Muito bem, então vamos para a próxima edição de Tex, que é o Tex Mensal 593, tá, gente? Vai então abrir um arco muito interessante, que é sobre o Proteus, né? Aquele inimigo do Tex, que eu acho legal, eu acho bem bacana, tá? Essa história, quando o Tex enfrenta este inimigo, porque ele se transforma em outros personagens, fica algo bem enigmático e bem legal, tá? Que Tex tem que usar muitos dos seus recursos para conseguir capturar, que muitas vezes se depara e até mesmo interage com o próprio bandido, se passando por outra pessoa. Eu, particularmente, eu gosto muito desse tipo de história. Então, 593. Da mesma forma, gente, não temos ainda a capa brasileira, né? A Mitos ainda não trouxe, não sei por que razão. Mas, enfim, mostro para vocês a capa italiana, então, para vocês verem como ela vai chegar para nós. 116 páginas, então ela vai abrir o arco que vai ser o 593 e o 594, tá? Duas edições no arco. R$ 9,90, mantém o mesmo preço. O texto, então, do Pasquale Ruggio e a arte aí do Bruno Ramella. Seguindo, pessoal, Tex Coleção 470. Está chegando, então, aí mais uma história. Essa história, pessoal, também eu não tenho a capa,
também não foi divulgado ainda, mas eu vou mostrar para vocês uma capa que é lá do Tex 329, o Tex mensal 329. A história que vai sair é deste Tex aí, tá? Porém, provavelmente não vai ser essa capa que vai vir, porque lá naquela época havia uma confusão grande de capas lá, né, que faltava capa, enfim, eles botavam algumas capas que não tinham muito a ver com a história, tá? Então, provavelmente não vai ser essa capa, mas enfim, a história então que vai vir lá, os batedores, o roteiro Mauro Bozelli e a arte do Marcelo, Carlo Raffaele Marcelo. Seguindo então aqui nas minhas anotações, vamos falar agora do Tesouro número 101. Tesouro chegando então ao seu número 101, com a história A Última Diligência. Eu não li essa história ainda, tá, gente? Mas pela resenha, uma história eu achei bem interessante, fiquei curioso e vou ler porque eu tenho ela aqui, né? Eu tenho ela na minha coleção aqui, o 452 e o 453, tá? A Última Diligência. Então saiu no Tex mensal 452 e 453. Vamos ver aqui quem é o roteirista e o desenhista Mauro Bozelli e o Manfred Sommer. Vamos abrir aqui e ver se eu consigo mostrar um pouquinho a arte para vocês. É uma arte legal, ó, muito boa arte. Tá? Tomara que vocês tenham conseguido ver aí. Então, esse Tesouro que está chegando para nós aí, número 101. Então, eu vou mostrar para vocês mais uma vez esta capa então do 452, que eu também não tenho a capa ainda, provavelmente vai ser essa capa aí, tá? A Última Diligência, porque ela tem muito a ver, né, com a história. Mas enfim, se não for também não me xinguem depois, tá? Porque a gente não dispõe aí desta capa para mostrar também. Vamos lá então, Tesouro falamos. Agora, pessoal, vamos falar aí uma edição especial de Tex que está chegando aí para nós esse mês, que de certa forma é bem bacana. Eu acho que vai dividir algumas opiniões aí dos fãs de Tex, mas enfim, ela tem dois títulos, vamos dizer assim, As Grandes Aventuras de Tex e Tex Deluxe, né? No calendário da Mitos ela aparece como Tex Deluxe. Então será uma coleção especial de 10 números, e eu peguei aqui uma edição. Vou mostrar primeiro para vocês a capa aí, ó. Observe então que ela está aberta, tá? Eu fiz questão de mostrar essa capa divulgada porque daí aparece ali a lombada, tá, no meio. E acredito eu, tá? Já foi anunciado em outras oportunidades que vai se desenhar uma imagem nas 10 edições que virão, tá? Ali então nós temos, aparece a cabeça da Lilith ali, né? Então é o Tex que está abraçado nela. E aí nessa primeira história aparece aí na capa o título, né? A Morte de Lilith. Já vou falar para vocês um pouquinho sobre essa edição, tá? Sobre a história de dentro da edição. Primeiro eu vou mostrar para vocês essa edição aqui, ó, que saiu do Tex, A Volta de Mephisto, que também foi apresentada como luxo, e uma edição muito bonita, pessoal. Gostei bastante dessa edição aqui, ó. A única coisa que, quando você fala assim, edição luxo, muitas vezes se pensa no papel couché, né? Mas quando você pensa que as edições de Tex são em papel Pisa-Bright ou papel jornal, então um papel offset, que é o que saiu aqui, já é luxo também, né? Então, se falando aí de Tex, o papel offset também é luxo, e ficou legal, tá, gente? Ficou muito boa essa edição aqui. Então, se é para não fazer algo muito caro, não ficar inacessível, então que use então o papel offset e se planeje um preço então razoável para o pessoal adquirir. Aqui no anúncio do checklist da Mitos, diz que o preço ainda não foi definido. Então, tomara que seja um preço legal, porque é uma edição legal. Tem muitos fãs de Tex que querem uma edição assim, uma coleção assim, semelhante, por exemplo, ao Tex Gold, né, que forma lombada e tal. Isso é legal, mas desde que não seja muito caro, senão não vale a pena você fazer uma coleção dessa, né, por causa de uma lombada, né? Não faz muito sentido. E outra coisa, né, que são reedições, são histórias que estão sendo republicados. E aí então a promessa, né, gente, nessas 10 edições é trazer as melhores histórias de Tex, tá? Vamos falar um pouquinho então finalizar então, na verdade, o aspecto físico da edição. Quais as informações que nós temos então? Capa dura, tá? A exemplo então deste aqui, 312 páginas. O formato então é o formato italiano, 16 por 21, né, arredondando.
o roteiro então do Jean-Louis Bonelli e do Aurélio Galepini. Por quê? Porque é uma história lá, digamos, das primeiras fases do Tex, que é a morte da sua esposa, né? Por isso o nome da história é Juramento de Vingança, né? Porque depois que Tex constatou a morte da sua esposa, então ele foi caçar os bandidos, os assassinos que mataram a sua amada. Então aparecem então, esses títulos todos aí, né, gente? Então, ó, Tex Deluxe, as grandes aventuras de Tex, daí na capa a morte de Lilith, mas o nome certo da história é Juramento de Vingança. Enfim, mas são aspectos irrelevantes nesse momento, mas o fato é que é uma excelente história que está chegando. Então essa história, tá, gente, Juramento de Vingança, ela foi publicada no Brasil 3 vezes já, tá? A primeira vez, então, ela saiu então no Tex Mensal número 43. Essa edição aqui é da segunda edição de Tex. Saiu então no 43, primeira edição, 43, segunda edição. Daí foi número 43, 44 e 45 de ambas as coleções, tá? Ou melhor, de ambas as edições. Primeira edição, segunda edição. Depois ela foi republicada, então, mais uma vez, no Tex Coleção. E saiu, então, eu tenho algumas edições aqui, ela começou no número 149, vou mostrar a capa aí para vocês, depois seguiu aí no 150, que inclusive tem a mesma capa desse aqui, ó, tá? Juramento de Vingança, seguiu então no 151 e finalizou no 152. Então, essa história, essa belíssima história, é uma história bem dramática, bem marcante, muito legal. Os criadores de Tex colocaram muita emoção nessa história, gente. Dá até para chorar, né, diante da situação, diante vamos dizer assim, do luto que se abateu sobre o Tex, né? Eles conseguiram colocar isso nessa história de uma maneira brilhante. Então eu tenho certeza que essa história aqui, essa edição vai ser muito legal. Acredito, né, que a Mitos está fazendo, né, um bom trabalho aí nessas edições. E aqui tem tudo para dar certo, essas 10 edições aí, uma coleção bem bacana, principalmente para os novos colecionadores de Tex. Então pode ter certeza que haverá belíssimas histórias aí dentro. E para nós finalizar, então, vamos falar do Tex Gold da Salvat. Nos lançamentos do mês de fevereiro, eu havia dito para vocês que eu tinha quase certeza de que retornaria no mês de fevereiro, então, as publicações aí do Tex Gold. Mas a gente não tinha certeza, porque não há informação, né, gente? E ainda mais que eu sou assinante, né, da Salvat e não tenho informação nenhuma. Vocês acreditam que desde que foram suspensas as publicações, até hoje eu não recebi nenhuma ligação, nenhum e-mail, nada da Salvat, nada. Exatamente nada. Eu praticamente, é como se eu não soubesse de nada que estava acontecendo. Se eu não tivesse acesso às redes sociais, algumas coisas assim, para ver o que as outras pessoas estão dizendo, eu ia estar boiando até hoje sem nenhuma informação. Né? É bem verdade. Mas enfim, saiu então a 25 e a 26. A 25 o Soldado Comanche e a 26, né, o Vale do Terror, que é uma das histórias mais show de bola aí dessa fase aí do Tex Gigante, né? Então assim, ó, gente, e realmente não há menção nenhuma, nem na página ali das edições lá da Salvat e nem no Facebook da coleção também não há informação nenhuma sobre essas publicações aí. Mas enfim, tá, gente? O que eles garantiram é que as publicações continuariam sendo quinzenais, tá? Então nós temos 25 e 26 para o mês de fevereiro, que passou, e agora no mês de março, então, o número 27 e o número 28. O 27 é o Homem de Atlanta e o 28 a Última Fronteira. Naturalmente não dispomos aí das capas da Salvat, né? Porque não há informação nenhuma, né, sobre isso. E então eu vou buscar para vocês as capas, tá, gente, lá dos antigos, lá do Tex Gigante e do Tex Gigante colorido da Mitos, tá? Então 27, o Homem de Atlanta, boto as capas aí para vocês verem, tá? E aí esse aí, então, pessoal, ele finaliza aqueles 10, aquela fase dos 10 encadernados gigante lá da Mitos, né? Aquele material super luxo. Aí depois a Mitos teve mais 2, edição o 11 e o 12, né? Que são os mais raros de se conseguir hoje. Então, que é a Última Fronteira e os Assassinos, que vai vir lá no mês de abril, tá? Mas então a Última Fronteira está vindo aí. Então, muitos colecionadores do Tex, que tinham o Tex Gigante, inclusive eu, que conseguimos os 10 primeiros e não conseguimos o 11 e 12, porque eles foram produzidos tipo on demand, né? Só no site da Mitos.
Então a gente vai poder ter essa história colorida agora, então aí no número 28 do Tax Gold, tá? A última fronteira que está vindo então aí dentro do mês de março. E aí depois o 29, então o mês que vem, gente, vai finalizar essa fase aí do Tax Gigante, tá? Do Tax On, enfim, Tax Gigante que a gente conhece mais aqui no Brasil da Mitos, tá? E depois vai vir a fase dos Almanac, mas isso é assunto para o mês que vem. Por hoje, então, agradeço muito a companhia de vocês no programa de hoje. E é claro, né, gente, eu espero vocês aí no próximo programa. Então, até lá!